Olá, tudo bem com você? Mais uma vez estamos aqui no canal para tratarmos de um assunto bem interessante. Eu convidei de novo aqui meu amigo, que já é figurinha conhecida aqui no canal. Inclusive tem uma playlist com o nome dele, Eduardo Litz, com temas ali bem interessantes na área de filosofia, ciência, física, que é a área de especialização dele, astrofísica. Sim, o Eduardo é astrofísico, tem aí uma tremenda contribuição já ao longo dos anos na área do criacionismo, membro da Sociedade Criacionista Brasileira também, assim como eu, e um grande parceiro aí de gravações, de lives. Fizemos aí, mais ou menos recentemente, 2 lives em 2 sextas-feiras com o título O que Ellen White viu em Orion. E graças a Deus teve assim um bom número de pessoas assistindo, foi muito bem recebido o tema, o assunto. Está no canal gravado, é só você procurar ali no buscador, coloca Orion ali, você vai encontrar então essas 2 lives que ficaram gravadas. Se você procurar também nas playlists, pelo nome de Eduardo Litz, é um U tremado aí, né? É como um bom sobrenome alemão, né? É Lutz, mas com treminha fica meio que Litz, né? Então você procurar Eduardo Lutz como playlist e você vai encontrar dezenas de vídeos que o Eduardo já gravou aqui para o nosso canal também. Aproveite e se inscreva no canal se você não fez isso ainda. Se você gostar também desse conteúdo aqui, compartilhe, dê o seu like e acione o sininho aí para você também receber avisos, notificações de novas postagens, novos vídeos aqui no canal, tá bem? O tema de hoje é bem interessante, nós temos assim 2 blocos bem distintos. No primeiro, o Eduardo e eu vamos conversar um pouco sobre a questão da inerrância versus infalibilidade da Bíblia. O tema é vasto, não vai dar para esgotá-lo aqui agora. Eu prometo também que vou produzir mais conteúdo sobre isso. Eu quero entrevistar aqui alguns especialistas na área de teologia também, para tratarmos desse assunto e também da inspiração da Bíblia. Será que a Bíblia foi ditada por Deus para os profetas ou foi uma inspiração de pensamento? É verbal ou não? É um tema bem interessante e é preciso conhecer sobre isso. Afinal, a Bíblia é a regra de fé e prática do cristão. E nós temos que saber, então, como ela foi dada à humanidade, como devemos estudá-la, porque sabendo disso a gente passa também a respeitá-la mais, amá-la mais e estudá-la com mais dedicação e da maneira mais apropriada. Então, o primeiro bloco, trataremos essa questão de inerrância e infalibilidade e, em seguida, então, entraremos no tema que tem até aqui no cartaz do nosso, a thumbnail aqui do nosso vídeo, né? É a questão do dia longo de Josué e o misterioso relógio de Acás, que voltou. Que coisa estranha, né? O sol que parou e o relógio, a sombra que voltou, né? Então, são temas bem interessantes também. Alguns se confundem quando estudam esse texto. Será que o autor cometeu o erro básico de achar que o sol é que se move pelo céu? Será que os terraplanistas estariam certos, né, em dizer que a Terra é um disco plano e o Sol e a Lua se movimentam circularmente sobre esse disco? Ou será que podemos entender que esse texto está correto na forma como foi escrito mesmo, e há formas de entender o texto como ele está ali? Então não perca, assista até o fim esse vídeo, tenho certeza de que você vai gostar do conteúdo que vamos expor aqui. Quero também dizer que esse conteúdo já foi também explanado em parte lá naquelas lives sobre Orion. Esse tema, acabei de citar aqui, a questão do terraplanismo, né? Terra plana, essa ideia que alguns têm defendido aí. Temos muitos vídeos aqui no canal, dezenas, eu acho que uns 30 mesmo, sobre esse tema da Terra plana. Eu creio que já há material suficiente para que as pessoas não precisem ficar em dúvida quanto a esse tema aí, tá bom? Terra plana na ciência, na Bíblia, na história. Relançamos a SCB, relançou recentemente o livro Inventando a Terra Plana. Eu fiz uma live aqui no canal com a Maura, a doutora Maura, está aí também, é só você procurar no buscador, Inventando a Terra Plana. Sem mais delongas, Eduardo, obrigado por aceitar mais uma vez o convite aqui. Se quiser dar a sua saudação inicial para os nossos amigos que estão acompanhando o vídeo. É um prazer estar aqui mais uma vez, conversando com meu amigo Michelson, sobre temas assim que são fundamentais para entender outras coisas, né? Eu acho que se existe uma hierarquia no conhecimento, eu tendo a valorizar mais aqueles que são mais fundamentais, que servem de suporte para os demais, né? E o tema de como entender as coisas, como entender a Bíblia, por exemplo, especialmente, né, ali o cristão, como o Michelson falou, tem na Bíblia
a única regra de fé e prática. E se ele lê errado a Bíblia, se ele entende errado o que a Bíblia diz, né? Então, existem muitas maneiras da gente interpretar de forma equivocada o que a Bíblia diz. Então, todo o assunto que tem a ver com qual é a maneira correta, todo assunto que tem a ver com a maneira correta de interpretar o texto, com a maneira correta de obter informações sobre assuntos fundamentais, esse tipo de tema é muito importante, é muito fundamental, é muito básico, vamos dizer assim. Nós precisamos ter isso bem entendido, porque senão todos os outros nossos conhecimentos serão... se nós não tivermos essa base, todos os nossos demais conhecimentos serão frágeis também, né? Podem ruir. Construídos sobre areia, né? Exatamente. Então é perigoso mesmo. Aliás, é muito importante, né? Nós sabemos que Deus tem basicamente, né, dois tipos de revelação. Tem outras, obviamente, mas assim, a revelação geral, a revelação da natureza, do universo, é aquilo que a gente chama de ciência, né? Essa ferramenta maravilhosa que Deus nos legou para estudar a realidade que nos rodeia. E a Bíblia, que é a revelação especial. Tanto um conhecimento inadequado da ciência quanto da Bíblia nos levam a esse tipo de construção torta, né? Então, se o fundamento está mal lançado, ou é frágil, ou é movediço, as paredes ficarão tortas ou até cairão. Então, é muito importante, realmente, como disse aqui o Eduardo, a gente ter uma base, né? Não precisa, claro, ninguém aqui é doutor em todas as áreas, né? É por isso que eu também costumo convidar aqui especialistas em várias áreas, porque também não domino tudo, né? E é impossível também aqui neste mundo a gente ter essa pretensão. Mas pelo menos um conhecimento básico necessário desse ferramental científico e também da Bíblia, a correta hermenêutica, né? Como fazer uma exegese adequada. E isso aí todos podemos buscar, né? E esse é o convite que eu faço aqui no canal também. Busquem um conhecimento sólido. 1 Pedro 3,15, estejam preparados para dar a razão da esperança que vocês têm, mas façam isso com mansidão, como diz o apóstolo, né? Então, vamos nos preparar. Eu quero começar, então, citando aqui alguns textos de literatura oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por exemplo, aqui, o Nisto Cremos, essa aqui é a edição antiga ainda, a edição nova eu ainda não adquiri, preciso comprar logo aí, a que tem as 28 doutrinas, né? Mas é o Nisto Cremos, é o livro que reúne as principais crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a crença número 1, básica, diz assim: as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina, por intermédio de santos homens de Deus que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmitiu ao homem o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a infalível revelação de sua vontade. Constitui o padrão de caráter, a prova da experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Portanto, os adventistas, em sua literatura oficial, creem que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Há outros bons livros aqui, que eu ainda vou, em outros momentos, aí, em outras lives também, recomendar, fazer citações. Esse é um deles, Compreendendo as Escrituras. É da Unaspress, portanto, a editora acadêmica do NASP. Essa aqui é uma edição também mais antiga, já tem uma capa nova, enfim, mas é o mesmo livro, organizado por George Wright. Livro muito bom. Compreendendo as Escrituras, uma abordagem adventista. O que nós cremos sobre inspiração, infalibilidade, tudo isso aí. Esse livro aqui também trabalha esses temas aí, tá bom? Vale muito a pena conhecê-lo. Eu estudei esse livro aqui no mestrado em teologia lá no NASP e é material de primeira também. Grandes teólogos escreveram aqui os capítulos. Outro, que vai na linha também daquela ali, só que tem o título de Interpretando as Escrituras. Esse é da CPB, da Casa Publicadora Brasileira. Também é um material fantástico. Descubra o sentido dos textos mais difíceis da Bíblia. George Fundel, ele organizou, e os capítulos também são escritos por teólogos renomados da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vale a pena ler, estudar esse material. Eu vou ler mais um trecho aqui de uma outra literatura oficial da Igreja, que é o Tratado de Teologia. Então veja aqui, é um material bem alentado, né? É um tremendo livro, faz parte da coleção Logos, que tem ali, até aparece na minha estante aqui atrás, tá vendo? Né? São os 9 volumes ali que compõem a coleção do Comentário Bíblico Adventista, e o 9º volume é o Tratado de Teologia, ou seja,
é semelhante ao Nisto Cremos, porque ele reúne aqui o pensamento teológico da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu quero ler aqui um trecho que está na página 49, que diz assim, preste bem atenção. A Bíblia adverte repetidamente contra alguém que ouse minar ou usurpar a autoridade da palavra de Deus. O que é minar a autoridade? É tirar, é diminuir, é atacar, né? Então, a Bíblia adverte continuamente, repetidamente, contra alguém que tente fazer isso. Tente minimizar a inspiração, o poder da palavra, a infalibilidade da palavra. Bem, adverte contra falsos profetas que fingem falar as palavras de Deus. Contra os falsos apóstolos que alegam ser verdadeiros. E falsos cristos que enganarão a muitos, os quais pretendem substituir a autoridade de Deus pela sua própria. Quando o homem passa a ser o aferidor, quando o homem passa a ser aquele que determina o que é inspirado e o que não é. Então a autoridade de Deus é tirada de campo, né? E colocada a pretensa autoridade humana no lugar. Tudo isso a Bíblia adverte. Ao longo da história, a autoridade das Escrituras tem sido ostensivamente atacada e sutilmente substituída. Olha só que interessante. A artimanha não é nova, já é antiga, né? Como Satanás não conseguiu destruir a Bíblia queimando-a, né? Impedindo sua circulação, o que ele faz então? Tenta minar a autoridade dela. Tenta substituir, como diz aqui, né? A autoridade da palavra de Deus. Já nos dias de Jesus, os judeus invalidavam a palavra de Deus por causa de sua tradição. O mestre os acusou de, em vão, adorarem a Deus, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isso está lá em Mateus 15, 6 e 9. Outros meios pelos quais a autoridade bíblica tem sido minada são a sabedoria, a ciência, a falsa ciência, né? Porque a verdadeira ela está de acordo com a palavra de Deus, e a filosofia mundanas, que fazem acréscimos ou supressões à palavra de Deus, ou lhe distorcem o sentido. Acréscimos, supressões e distorções. Tudo isso temos visto em nosso dia também. O princípio da sola escritura corre muito mais perigo de oposição agora do que em qualquer tempo passado. Ao ser exaltada a autoridade da razão, da tradição e da ciência, da falsa ciência, muitos passaram a negar ou a limitar a autoridade das Escrituras. Os cristãos, que ainda se submetem com humildade e fé à autoridade da Bíblia, como a viva e suprema palavra de Deus, devem se preparar para dar razão da sua fé e replicar, como os apóstolos, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, como eu disse, esse vídeo tem como objetivo também nos ajudar a entender esse assunto e nos defender desses ataques que estão vindo por aí contra a palavra de Deus. Durante o mestrado em teologia, eu também tive que estudar esses dois livros aqui. A Inerrância da Bíblia, organizado por Norman Geisler, uma sólida defesa da infalibilidade das Escrituras, e este outro aqui, que é o Alicerce da Autoridade Bíblica, de James Montgomery Boyce. Dois livros interessantes, tem coisa boa aqui, obviamente, especialmente quando se tem o Norman Geisler, né, no meio no time ali. Só que esses dois livros aqui, entre outros que há por aí no mercado, né, que se podem adquirir aí, que tratam dessa tal de inerrância, eles acabam trazendo alguns exageros. E, na verdade, eu até vou mostrar aqui para você, deixa eu compartilhar aqui a minha tela rapidamente, depois eu já volto para cá. Eu publiquei uma resenha anos atrás e atualizei-a recentemente desse livro aqui, do James Montgomery, O Alicerce da Autoridade Bíblica. E aqui está, a Bíblia Sagrada é Inerrante. Quero convidar você a ir ao meu blog outraleitura.com.br e ler esse texto aqui. Você pode vir aqui no buscador, pesquisar, coloca ali inerrante e você vai localizar esse texto aqui então. A introdução diz assim, com o claro objetivo de fazer frente às alegações dos defensores do liberalismo e da alta crítica, já vou explicar rapidamente o que é isso aqui. Alguns teólogos evangélicos acabaram assumindo posição radical e reacionária em relação às Escrituras, posição que ficou conhecida como inerrante, isto é, que a Bíblia Sagrada não contém erros de quaisquer espécie e teria sido revelada de forma verbal, como um ditado, né?
Essa postura influenciou muitos teólogos e, por outro lado, gerou reações contrárias radicalmente proporcionais. É a questão da ação e reação aqui, né? Se uma ação é exagerada, ela acaba promovendo uma reação da mesma forma. Vários livros foram publicados na intenção de popularizar a teoria da inerrância bíblica. Um desses, esse que eu citei aqui, né? O Alicerce da Autoridade Bíblica, organizado por James Montgomery Boyce, e que reúne artigos de estudiosos do quilate de Francis Schaeffer, Sproul, Gleason, Archer, para mencionar apenas esses três aí. Muito bem, então, como diz aqui o texto, que eu quero recomendar a vocês mais uma vez que leiam, é uma reação a um movimento igualmente, quer dizer, pior até, né? Deletério, que foi a alta crítica, o liberalismo teológico. A alta crítica é aquela ideia de que a Bíblia deve ser entendida meramente pela razão humana, e se eu não conseguir explicar alguma coisa com a minha razão, eu devo descartar ou desconsiderar aquilo ali. O pastor Eleazar Domini gravou um vídeo no canal dele, Fala Sério Pastor, explicando, ficou bem legal o vídeo dele, essa questão de alta crítica. Vá lá, confira esse vídeo dele. Nós não temos tempo aqui de detalhar tudo que eu estou mencionando aqui. Eu estou soltando algumas coisas e depois em outros vídeos quero retomá-las. Mas já tem material bom também aí, como do canal do pastor Eleazar Domini, Fala Sério Pastor, tá bom? A ideia da inerrância, então, como vocês viram ali na introdução daquele texto, daquela resenha que eu escrevi, é uma reação exagerada a algo ruim que surgiu também, que acabou questionando a Bíblia, colocando aí balanças humanas, só que ao reagirem, esses inerrantistas acabaram cometendo alguns excessos. Eduardo, fala um pouquinho para a gente aí, você também é um grande estudioso da Bíblia, você durante muitos anos tem se aprofundado nesses conhecimentos também. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão então da inerrância em oposição à infalibilidade. Qual é a diferença? Inerrância e infalibilidade. A Bíblia é infalível ou é inerrante, afinal de contas? Bom, eu também queria recomendar um outro vídeo do pastor Eleazar, lá no Fala Sério Pastor, que ele responde exatamente essa pergunta, né? Qual a diferença entre inerrância e infalibilidade? Então, a questão da inerrância, como o Michelson já mencionou, é a crença de que Deus ditou palavra por palavra do que está na Bíblia. Então, não pode haver uma palavra errada. Se nós encontrarmos qualquer erro, é porque os tradutores erraram, né? Não, nos originais não pode haver nenhum tipo de erro. Bom, já a infalibilidade da Bíblia se refere ao conceito de que Deus ensinou aos profetas os conceitos e os profetas colocaram, ou nas suas palavras, no caso da forma como os adventistas creem, ou nas palavras de Deus, conforme os inerrantistas creem, né? Então, aquilo ali são pensamentos divinos, de forma que os ensinos da Bíblia estão corretos, são infalíveis. Agora, quanto às palavras, né? Então os inerrantistas acreditam que todas as palavras da Bíblia são absolutamente corretas. Bom, o problema com isso, na verdade tem vários problemas com essa ideia. Uma delas é que se a Bíblia tivesse sido ditada, né, isso o pastor Eleazar comenta lá também, ela teria toda exatamente o mesmo estilo, né? Estilo de Deus. E a gente saberia, esse aqui é o estilo de Deus, então. Mas não, cada trecho da Bíblia, cada capítulo, ou, na verdade, cada livro, né? Às vezes tem trechos diferentes ali, mas, em princípio, cada livro da Bíblia tem um estilo diferente. O estilo de acordo com o autor, né? Inclusive, Eduardo, vale a pena dar uma lida lá na introdução do livro Grande Conflito, né? Em que Ellen White fala assim, ó, Deus não se acha representado como autor, né? Ele não escreveu, a não ser as tábuas da lei, né? Que aí foi com o dedo dele mesmo, né? Os 10 mandamentos. Mas no restante ele inspirou. A palavra ali grega, né? Usada no Novo Testamento é theopneustos, né? Ele soprou, ele deu as ideias e o autor escreveu com suas palavras. Por isso que o estilo varia, como o Eduardo está explicando. Eu gosto de um exemplo lá do Antigo Testamento, quando o livro do profeta Jeremias é jogado no fogo, ele é queimado, né? E depois é dito que ele escreveu de novo as palavras que Deus lhe havia inspirado. Será que saíram exatamente iguais às do primeiro livro?
Eu creio que não, mas era a mesma mensagem infalível, porque provinha lá de Deus, né? Desculpa te interromper aí, só uma pequena contribuição. Foi excelente, né? Então a ideia é que nós vemos as mesmas mensagens, por exemplo, né? Tem inúmeros exemplos disso. Nós vemos, por exemplo, os 4 evangelhos, né? Tem algumas diferenças, às vezes até alguma diferença de detalhe, né? Que de repente a pessoa lembra um pouquinho diferente, mas as histórias contam, ensinam as mesmas coisas, né? Por exemplo, lá tem a história dos 2 endemoniados, que é contada como 2 endemoniados num lugar. O outro evangelista menciona um dos endemoniados que chamava mais atenção. Não diz que não eram 2, mas ele fala de um, né? Então, existem diferentes informações e diferentes estilos também, né? Um é mais, digamos assim, profundo nos pensamentos, como Paulo, por exemplo. Outro se preocupa um pouco mais com alguns outros aspectos, talvez não seja tão intelectual quanto Paulo, por exemplo. Pedro não era tão intelectual como Paulo, mas ele deu uma mensagem importante também. E a gente vê claramente que são pessoas diferentes escrevendo textos diferentes, mas com uma mensagem coerente. Tem um exemplo bom também, Eduardo, que a gente pode mencionar aqui, que é o relato de um evangelista que diz que havia 2 anjos na sepultura quando Jesus ressuscitou, e o outro que diz que havia um anjo apenas. Mas veja, ele não fala apenas. Eu que coloquei aqui agora. Nenhum deles diz assim, ó, só havia um anjo, para que o outro que citou 2 estivesse se contradizendo. Na verdade, eu até costumo dar o exemplo assim. Imagina que você, Eduardo, eu e você testemunhamos um acidente de trânsito, só que eu estava de um lado da rua e você do outro lado. Então, quando nós vamos testemunhar lá no tribunal, você vai mencionar detalhes que eu não vi, naturalmente. E eu vou citar outros detalhes que você não viu. Talvez no meu ângulo eu só tivesse visto um passageiro no carro. Do seu você conseguiu ver 2. E nós 2 estaremos corretos. Então, inclusive, num julgamento, por exemplo, quando o juiz percebe que as histórias das testemunhas estão muito iguais, muito parecidas, ele desconfia que houve algum arranjo prévio, eles se mancomunaram, né? Agora, as próprias variações de um relato de testemunha para testemunha mostram que a história é correta, aconteceu aquilo mesmo. Então, são 4 evangelistas, 4 pontos de vista e a mesma história contada com esses, e a riqueza está nisso mesmo, né? De você ter ali essa riqueza de informações provinda de fontes diferentes. Então, só para exemplificar mais um caso aí também. Não é erro, não é contradição, pelo contrário. Existe um outro aspecto também, que a pessoa às vezes pode tropeçar nas palavras, né? Mesmo escrevendo, a pessoa pode citar um nome quando deveria ser outro, citar um número quando deveria ser outro, desculpe. Esquecer um algarismo, né? Quando fala de um número, todo tipo de erro humano dessa forma pode acontecer. Agora, pense assim, imagina lá que a gente está conversando com algum físico, falando da minha área, né? E a pessoa responde lá sobre o conceito que está por trás de alguma coisa, né? Como gravidade, por exemplo. Só que na hora que ele está falando, ele pode mencionar, de repente, algum dado errado. Por exemplo, aquilo ali são 300 quilômetros. E a pessoa vai pesquisar e descobre, não, mas não são 300 quilômetros, aqui são 3.000 quilômetros. Quer dizer que o cara não sabia de nada do que ele estava falando? Não, o conceito estava correto, mas quando ele citou um exemplo, ele se enganou, né? Citou um número errado. Isso acontece normalmente. Tem 2 casos, dois casos bem ilustrativos, né? Uma ocasião em que Paulo, ele fala assim, em tal lugar eu não lembro quantos eu batizei. Alguns aí talvez pensem, mas espera aí, não é um autor inspirado? Como que ele foi esquecer quantas pessoas batizou em tal lugar? É uma informação periférica, né? Que não altera realmente a mensagem inspirada do profeta. Há outro momento em que acho que Mateus, ele cita um profeta quando era outro. Ele só confundiu os nomes, mas a mensagem está perfeitamente correta e a gente vê a inspiração ali também. Então, se a Bíblia for inerrante, nós teremos dificuldades grandes para explicar esses lapsos, esses probleminhas, né? Essas trocas de palavras ou esses esquecimentos do autor humano. Não esqueçamos que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. E a linguagem humana é limitada.
eu tenho certeza, e temos certeza pela inspiração mesmo, né, de que no céu, na eternidade, nós teremos acesso a um conhecimento muito mais amplo, né, com a nossa mente desobstruída por causa do pecado, enfim. E a Bíblia ela é o suficiente para entendermos o plano da salvação e muitas outras informações, obviamente. Mas temos que entender que infalibilidade não é inerrância. Então, anotem o seguinte, então temos duas hipóteses, né? Voltando só à base, nós temos duas hipóteses. Deus ditou palavra por palavra, ou Deus inspirou, mostrou coisas para o profeta. Então, Deus mostrou coisas para o profeta e mandou que o profeta escrevesse a respeito. Descreva o que você está vendo, e o profeta escreveu. Agora, ele pode olhar um raio, por exemplo, um brilho de eletricidade e descrever aquilo como fogo, né? Talvez não seja a melhor palavra, mas é o que veio à mente dele quando ele estava escrevendo. Ou os recursos Então, linguísticos dos quais ele dispunha naquela época, né? exatamente, incluindo figuras de linguagem, incluindo expressões idiomáticas. Então, dessas duas hipóteses, será que Deus só mostrou coisas para os profetas e mandou que eles escrevessem, claro que ajudando eles a lembrarem claramente do que tinham visto? Ou será que ele ditou palavra por palavra? Então nós vimos, se ditou palavra por palavra, então não é possível saber se, pelo estilo literário da Bíblia, não seria possível identificar os autores. Mas é possível, sim, identificar os autores. Então essa hipótese não se sustenta se nós formos estudar o próprio texto bíblico. Então a hipótese do ditado não acontece, não se verifica. Por outro lado, se Deus inspirou as ideias, se Deus apresentou informações aos profetas e eles tiveram que escrever nas suas próprias palavras, é de se esperar que eles tenham cometido erros de trocar alguma expressão, de usar alguma expressão que não era talvez perfeitamente a mais adequada, embora fosse o melhor que ele conseguisse pensar no momento, mas é possível que eles tenham se enganado em relação a alguma coisa. Por exemplo, Deus mandou aqui eu registrar a genealogia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no registro que eu tenho e transcrever, né? Aí ele pula o nome. Pode acontecer, né? A informação que Deus passou, ela existe na genealogia, os nomes têm tais significados, isso serve para situar contexto histórico de coisas que realmente aconteceram, mas nada impede que o escritor cometa algum pequeno deslize, né? Então, nós não esperamos que a Bíblia seja inerrante nesse nível das palavras, mas as mensagens têm que ser confiáveis. Se diz assim, uma cidade tal foi queimada, nossa cidade foi queimada. Agora, se alguém diz, uma pessoa sobreviveu, o outro diz, não, 5 sobreviveram, né? Então, não, esse tipo de detalhe é de acordo com a perspectiva, como o Michelson falou, né? Dependendo do ângulo, um viu isso, outro viu outro detalhe. Ou então, se a Bíblia afirma que certa pessoa disse tal coisa, a Bíblia não estaria mentindo, né? Então, veja, essas trocas de letras, de palavras ou lapsos de memória não significam que Deus não tenha inspirado o autor, tampouco que Deus tenha deixado de guiar o processo de inspiração. Por exemplo, um exemplo bem interessante de inspiração, que não foi necessariamente um relato de testemunho ocular. Lucas, né? Lucas, ele fala no comecinho do seu evangelho que ele fez uma pesquisa acurada, detalhada sobre tudo o que Jesus fez e os personagens relacionados com a história. Lucas não acompanhou Jesus como Mateus, como João. Ele pesquisou. E essa pesquisa foi inspirada por Deus, né? Deus conduziu todo o processo, o Espírito Santo conduziu todo o processo. É um livro tão inspirado quanto o de Marcos. Interessante isso. Então, é maravilhoso conhecer esse processo, estudar. E quanto mais a gente estuda isso, mais nos convencemos de que a Bíblia é a palavra de Deus em sotaque humano, em linguagem humana, mas a palavra de Deus, a palavra revelada de Deus. E mais nos convencemos daquilo que Paulo escreveu, que toda a Escritura é inspirada por Deus. De Gênesis a Apocalipse, o cânon, que foi dirigido, né, por Deus, a composição e a seleção do cânon, todo esse livro é inspirado por Deus. Pedro mesmo, quando diz assim, né, como disse o Eduardo, né, Paulo era mais intelectual, Pedro era mais simples, era um pescador, Paulo era um fariseu, letrado, né,
dado as letras. Então, Pedro diz assim, que Paulo escreveu coisas complicadas, que alguns torcem, né? Que alguns indoutos torcem, mas ele fala também o seguinte, que assim como as demais escrituras, eles fazem isso também com as demais escrituras, ou seja, para Pedro, as cartas de Paulo, os escritos de Paulo eram escrituras. Então, os autores inspirados reconhecem, né, as demais escrituras como inspiradas também. Então, é um todo, harmonioso. E aí é que está a beleza também da coisa. A gente vê uma harmonia interna do começo ao fim. As doutrinas são as mesmas em todos os livros, as mensagens, o plano da salvação, a aliança de Deus, ela está presente em todos os livros, ela perpassa o livro. E, claro, Jesus é o centro das Escrituras, né? Porque a Bíblia é cristocêntrica. Nós podemos perceber relances de Jesus em todo o Antigo Testamento. E, claro, muito mais no Novo Testamento. Então, ele como sendo ali o personagem principal de toda a Bíblia. Então, eu quero recomendar que vocês estudem esse assunto, conheçam esse assunto, né? Para que nós possamos realmente dizer por que, como adventistas, nós cremos dessa forma. E essa forma é realmente a forma maravilhosa de entender o processo de inspiração. Eduardo, alguma coisa mais sobre essa questão de inerrância? Como eu disse, eu quero gravar mais vídeos sobre isso aqui com outros convidados, mas você quer complementar alguma coisa ainda sobre infalibilidade e inerrância? Esse é um assunto muito vasto, né? Mas um dos detalhes que eu acho que a gente poderia comentar ainda agora seria o fato de que os autores bíblicos fazem uma validação recíproca. Então, nós temos lá, por exemplo, Paulo mencionando Pedro, Pedro mencionando Paulo. Nós temos os autores do Novo Testamento ratificando, ou seja, confirmando o Velho Testamento. Então, se nós escolhermos uma parte da Bíblia, digamos assim que alguém, por exemplo, resolva dizer só as citações de palavras de Jesus são inspiradas, o resto não é. Mas as palavras de Jesus autorizam outros livros da Bíblia, né? Então, ali ele fala da lei dos profetas, isso Ele todo o citou Velho vários, né? Testamento. Citou vários profetas, citou Citou Salmos, vários Gênesis. explicitamente por nomes, exatamente, né? Bem profetizou o profeta Isaías a respeito de vós. Ele estava sempre citando o Antigo Testamento. Validou o casamento heteromonogâmico lá de Gênesis ali. Ele, como criador, guardou o sábado da santa lei lá de Êxodo, né? Tantas passagens assim que Jesus, ele validou as escrituras, né? Considerava, ele citou ali a história de Jonas, o peixe, como real, literal, histórica. O mesmo ele fez com Adão e Eva, e assim vai. Exatamente. Então, existe esse problema, né? Se a pessoa tenta isolar a inspiração, primeiro que já começou errado, né? Se eu vou escolher o que eu considero inspirado, o que não, aí é um arbitrário. Eu vou escolher aquilo que eu gosto mais e o que eu não gosto, eu vou rejeitar, né? Aí eu não tenho um critério objetivo, o critério é totalmente subjetivo, mas nós temos critérios objetivos. Nós temos, por exemplo, as profecias que se cumprem, que autenticam que aquilo ali é realmente a palavra de Deus, que seres humanos não conseguiriam prever com séculos e até milênios de antecedência, eventos em detalhes, com nomes, com datas, com uma quantidade muito grande de informações específicas sobre os eventos. Além disso, a continuação, né? Nós temos uma sequência ininterrupta de eventos que acontecem um depois do outro com características muito específicas. Tudo isso autentica a Bíblia. Isso a gente encontra no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, que, por sinal, tem características e tem estilos diferentes, mas trazem essencialmente a mesma mensagem por diferentes pontos de vista, né? Então, é um exemplo daquilo que a gente estava falando também. Então, existem critérios objetivos para a gente verificar o que é a palavra de Deus e o que não. Então, nós encontramos esses pontos básicos que têm essa autenticidade, que a gente consegue testar, verificar que aquilo ali é confiável. E esses textos fazem referência aos demais, então eles autenticam outros também. Então, é como se eu estivesse tentando limitar numa bolha ali do texto a questão da inspiração, mas essa bolha furasse, né, e a informação passa, porque existem essas referências cruzadas. Então, a pessoa não consegue fazer isso de uma forma consistente. Não existe maneira, sim, de autenticar o texto.
E essas maneiras não podem ser arbitrárias, porque senão nós vamos decidir o que nós queremos aceitar, o que nós queremos rejeitar. Então é melhor cada um ficar com a sua ideia, porque a Bíblia não vai servir para nada, né? Eu tomo lá, Judas retirou e foi se enforcar, vai tu e faz o mesmo, né? Eu misturo palavras, de essas aqui são inspiradas e aí o resto não me interessa. Então a Bíblia só ensina suicídio. É ridículo, né? Então não existe isso que eu falei na Bíblia. Existem palavras que as pessoas podem montar e tirar conclusões erradas. E também se eu vou selecionar, por exemplo, partes da Bíblia que estão inspiradas, eu seleciono lá, por exemplo, só o discurso de Jó com seus amigos, né? Eles tiraram várias conclusões que Deus teve que chegar e corrigir no final. Olha, vocês estão falando de coisas que vocês não entendem. Então, a gente tem maneiras objetivas de fazer isso. A gente não pode ficar selecionando arbitrariamente o que é inspirado e o que não é. Precisa ter critérios muito corretos com isso e levar em conta todos os vínculos que são impostos também pelo próprio texto bíblico, né? Assim como a gente faz com o estudo da realidade usando ciência, né? A gente verifica que uma conclusão a respeito de um determinado fenômeno não pode entrar em conflito com algo que a gente observa sobre outro fenômeno, né? Então, a realidade tem que ser coerente. Mesmo que algumas coisas pareçam não ser, quando a gente não entende muito bem, né? Tanto na Bíblia quanto na realidade física. Mas existem maneiras, existem caminhos que levam de uma coisa a outra e nós precisamos levar em conta tudo isso e não simplesmente decidir arbitrariamente o que é verdade e o que não é. Então, veja só, assim como temos o extremo, né, da inerrância, que talvez até a intenção fosse boa, mas acaba prejudicando, né? É um erro ter esse pensamento inerrante. Também temos o que você citou aí no meio, né, que alguns teólogos evangélicos aí têm apresentado como Jesus chave hermenêutica. Então, se aquilo que está nas Escrituras foi dito por Jesus, eu aceito. Se não está naquilo que Jesus, no escopo das palavras dele, eu rejeito. Mas é um erro, né? Um grande erro isso. É como já disse em outros vídeos, é criar um cânon dentro do cânon, né? E o ser humano é que, na verdade, opera a chave. A chave está nas minhas mãos, porque eu rejeito o que não me interessa e aceito o que me convém. Então vamos agora a outro ponto, Eduardo. Lá em Josué, nós encontramos, no capítulo 10, nós encontramos um relato bem interessante, em que esse servo de Deus, um homem que tinha uma comunhão muito íntima com Deus, sucedeu Moisés na liderança do povo. Ele está ali num combate, uma luta, uma guerra, e ele pediu a Deus um milagre, um tremendo milagre. Olha a confiança que esse homem tinha em Deus. Ele pediu a Deus que o dia se prolongasse um pouco mais para que eles pudessem combater ainda à luz do dia. E é dito no relato, no texto, se você depois quiser conferir em Josué capítulo 10, é dito que o sol parou no céu. Ok? Aí o que acontece? Os inerrantes talvez interpretem de um jeito, né? Inclusive os terraplanistas vão, nesse caso, eles vão ser convenientemente inerrantes, né? Literalistas, e vão dizer assim, tá escrito ali, viu? Então o sol parou. Mas sabe o que eu acho curioso, aqui só para abrir um parênteses e fechar rapidinho? É que a maior parte dos terraplanistas, eles são literalistas em alguns pontos, mas não em outros, né? Vários deles não guardam o sábado. Vários deles não comem alimentos impuros que na Bíblia são condenados. E várias outras coisas que estão ali no texto, né? Então eles são literalistas quando a coisa convém, quando é para supostamente provar o terraplanismo, mas desprezam outros textos que deveriam ser encarados com seriedade. Ok, então nesse ponto aí, os terraplanistas e inerrantistas, eles vão dizer, a Bíblia está escrito na Bíblia, o sol parou, então é o sol que move. É o sol que se move e o sol que parou. Os liberais, talvez esse pessoal da alta crítica, os que querem selecionar textos, né, e adotar outros, eles vão para o extremo oposto. Como bons liberais interpretativos, eles vão dizer, olha, está errado. Todo mundo sabe que não é o sol que para. Já está provado que é a Terra que gira e tudo mais. Então a Bíblia errou aqui. E é uma prova, então, de que nós temos uma Bíblia que erra, que não é infalível, que tem erros crassos, ok? Vejam aí os dois extremos perigosos da questão. Alguns chegam a dizer assim, né, tentando criar uma falsa dicotomia. Nesse caso, você fica com a Bíblia ou com a ciência?
como se essas duas revelações de Deus não fossem harmoniosas. Então, Eduardo, vamos tratar um pouquinho desse assunto aqui, para mostrar mais uma vez que a verdade não está com os inerrantistas terraplanistas, tampouco com os liberais relativistas que querem minimizar, como disse aqui o Tratado de Teologia, né? Querem minar a autoridade da Bíblia. Como entender, usando a boa ciência e a boa teologia, Eduardo, esse episódio aí do sol parado no céu? Deixa eu só mostrar mais uma coisa aqui, antes de você falar. Vou compartilhar mais uma vez a minha tela, para mostrar um artigo que publiquei aqui no meu blog. Aqui está. Eu até republiquei hoje, né? Ele já é um artigo um pouco antigo. Eu atualizei e republiquei aqui. O texto é do Eduardo Litz, ok? Aqui no meu blog outraleitura.com.br. Se você entrar hoje é 30 de maio de 2021, né? Então, se você entrar hoje, o texto está ali, é o primeiro texto do blog. Se você entrar depois desse dia, vá aqui ao buscador e coloque ali Dia Longo de Josué. Você vai encontrar esse texto aqui. Então, aqui está uma explicação bem interessante para esse fenômeno aí, e também para um outro fenômeno análogo, que está lá em 2 Reis, capítulo 20, verso 11, que é quando a sombra, né, do relógio de acaso, um relógio de sol, ela retrocedeu alguns graus ali. É parecido com o que aconteceu com Josué, né? Então, aqui está a explicação também para esse fenômeno da sombra que retrocedeu alguns graus num relógio como esse aqui, ó, um relógio de sol, relógio solar, baseado na sombra do sol ali, como você está vendo, ok? Então, está aí. Recomendação de texto, tarefa de casa, e agora voltamos para cá. Eduardo, assim, resumindo tudo que você escreveu naqueles dois textos ali, existe essa dicotomia? Temos que escolher entre o que a ciência diz ou o que a Bíblia diz? Ou esse pessoal está entendendo tudo errado? Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um parênteses para explicar o que é boa ciência, né? Existe ciência e existe falsa ciência, na verdade. O que a gente chama de boa ciência é a ciência em si. Mas a ciência em si não é simplesmente estudos acadêmicos, conclusões que as pessoas chegam e que são divulgadas pela sociedade. Isso não é a ciência em si. A ciência é uma metodologia de estudo. Então, a ciência não é exatamente uma fonte de informação, ela é uma fonte de métodos de pesquisa e de validação de informações. E esses mesmos métodos nós podemos usar tanto para estudar o mundo natural, o mundo físico, quanto nós podemos usar para estudar textos, inclusive os textos bíblicos. Então, quando nós falamos de exegese hermenêutica, por exemplo, nós estamos falando de formas de estudar textos, por exemplo, que podem se beneficiar muito se nós usarmos uma abordagem rigorosamente científica na exegese e na hermenêutica. Ou nós podemos usar versões simplificadas desses métodos que ainda são eficientes, ainda são bons, e usar mesmo sem entrar ali nos detalhes matemáticos da coisa, né? Mas então, resumindo, a ideia de ciência é uma metodologia, não são as conclusões que a gente tira, é uma metodologia. Então, essa metodologia nos ajuda, sim, a tirar boas conclusões, conclusões mais próximas da realidade, mas nos ajuda também a validar essas conclusões. Se um colega físico, por exemplo, tira uma conclusão, eu tenho meios de lá verificar se ele não se enganou. Em alguns casos, ele pode se enganar, nós somos todos falíveis. Eu posso chegar a uma conclusão, um outro colega lá vai conferir e diz, olha assim, mas você errou aqui, ó, esse detalhe aqui altera a conclusão. Aí eu vou lá conferir de novo, vejo, ele tem razão, realmente, eu me enganei nesse passo aqui. Então, sempre nós temos que poder reavaliar as nossas conclusões. Isso também se refere à nossa interpretação da Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia e chega a uma conclusão que é claramente contrário ao que a gente observa no mundo real, provavelmente a nossa interpretação tem um erro, tem uma falha lá. A gente violou alguma regra de exegese ou de hermenêutica. Nessas duas áreas meio que se superpõem um pouco, né? Mas elas têm ênfases um pouco diferentes. O ponto é que,
Para entender corretamente os textos, nós temos que usar uma série de técnicas. E essas técnicas, elas são, digamos assim, elas têm raízes nos mesmos métodos da ciência, né? Então, a gente não pode dizer que a ciência e a Bíblia se opõem, porque a ciência nos oferece ferramentas para estudar qualquer coisa, inclusive a Bíblia. Outra coisa, pode acontecer de alguém tirar uma conclusão contrária à Bíblia, mas aí nós vamos ver. Essa conclusão se chama ciência? Não, isso é uma conclusão. Ok, então, desfeito esse erro, porque tem gente que pensa assim, quando a gente fala boa ciência, tem gente que diz, vocês chamam de boa ciência tudo aquilo que concorda com vocês, e má ciência é o que discorda. Não, existem critérios objetivos para isso. Pois muito bem. Então, o que acontece é quando a gente usa métodos da ciência rigorosamente, da forma cuidadosa, e a gente revisa e não tem erros, a gente costuma chegar a conclusões com muito menor probabilidade de engano. Às vezes a gente se engana da mesma forma porque a gente esqueceu de levar em conta alguma coisa importante. Fez tudo certinho dentro de um determinado domínio ali, mas esqueceu de levar em conta mais um fator que era importante também. Então a gente está sempre antenado nisso, sempre revisando. Por exemplo, eu costumava receber pelo correio, agora eu cancelei aquilo, a gente recebe só pela internet, um livro grosso com os principais resultados da física. A cada 2 anos as coisas são revisadas e testadas rigorosamente. Pois muito bem. Como a gente usa tudo isso para validar essa afirmação que o Michelson mencionou aí, de que, segundo a ciência, não é o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra gira em torno do Sol, né? E a Bíblia ali diz que o Sol parou no céu, mas então, como entender isso, né? Voltando então à pergunta básica. O ponto é o seguinte, a ciência diz realmente que o Sol não se move no céu? Não, a ciência não diz isso. Tá, ok, então os cientistas dizem? Também não. Os físicos dizem que o Sol não se move no céu? Não, os físicos não dizem isso. Como é que a gente trabalha com essas coisas na física? Nós trabalhamos com sistemas de referência, ou referenciais, que a gente costuma dizer. O que é um referencial? É uma forma de observar as coisas. Por exemplo, eu estou na superfície da Terra. O que eu vejo quando eu olho para o universo? Eu vejo o universo todo girando em torno da Terra. É errado, então, dizer que o universo gira em torno da Terra? Não, não é errado. Ele gira em torno da Terra, sim, em relação ao sistema da Terra. Agora, por que a gente diz que, na verdade, não é o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra gira em torno do Sol? A gente diz isso também. Por quê? Pelo seguinte motivo, nem todos os referenciais são equivalentes. Alguns referenciais não são bons. Para esclarecer um pouquinho mais, deixa eu dar 2 exemplos de referenciais aqui. Imagina uma mãe que levou uma filhinha para brincar num parquinho ali. Esse parquinho tem uma roda, que a criança senta ali, empurra com os pés no chão e a roda gira. Certo? Então, do ponto de vista... Aí vem mais uma amiguinha ali, que a mãe dela também trouxe, né? Aí senta no outro lado da rodinha e as duas estão girando lá e conversando, né? Uma dessas meninas tem uma bola na mão, que ela vai jogar a bola dali a pouquinho, né? Então ela decide jogar aquela bola para outra, para a coleguinha ali. Vamos brincar de jogar bola enquanto a gente está na rodinha aqui? Vamos lá, vai ser divertido. Aí uma joga a bola, joga direto, retinho para chegar na outra, e a bola não faz isso, a bola faz uma curva e cai fora. Ela, como assim? Eu joguei a bola reta, por que ela fez essa curva? Ela desce, vai lá, pega a bola, tenta de novo. Vamos girando, joga a bola para a coleguinha, e a bola não vai para a coleguinha, para a amiguinha, a bola se desvia e sai. Isso é um referencial, tá? Esse sistema ali, que as menininhas estão sentadas naquela rodinha, e a rodinha está parada, e toda a Terra está girando ao redor delas ali, todo o resto do ambiente está girando ao redor delas. Isso é um exemplo de referencial. Agora, o que as mães das menininhas veem? Elas veem as menininhas girando, né? Todo o chão está parado,
e a rodinha está girando ali. Quando uma menininha joga uma bola de uma para outra, a bola vai em linha reta. Só que enquanto a bola avança em linha reta, a rodinha gira. Então a menininha saiu da posição que era o alvo ali, agora já está no outro lugar. Então a bola acaba passando da outra menininha, do lugar onde antes estava a outra menininha, caindo no chão. Então a bola continua andando em linha reta. O que tem de diferente nesses dois referenciais? No referencial das meninas, prever a posição, a trajetória da bola é muito difícil, porque a bola faz uma curva estranha ali, né? Já nos referenciais das mães é óbvio, a bola vai para frente, se jogou para frente, vai para frente. Então, em que situação, qual desses referenciais o fenômeno parece mais simples? No referencial das meninas, no referencial das mães? Né? No referencial das mães, a bola descreve um caminho reto para frente, quer dizer, na verdade faz uma curva porque está caindo também, né? Mas os fenômenos ficam mais simples. Então, na física, nós procuramos os referenciais que tornam mais fáceis da gente lidar com as leis da natureza. Nós conseguimos lidar com as leis da natureza em qualquer referencial, seja no referencial das meninas, seja no referencial das mães, seja no referencial do sistema solar, né? Nós conseguimos lidar com as leis em qualquer referencial, mas em alguns referenciais as leis ficam muito difíceis da gente trabalhar. A gente tem que fazer muito mais cálculos para chegar às mesmas conclusões. Então, o que acontece é que existe uma família de referenciais que nós chamamos de referenciais inerciais. O que são esses referenciais inerciais? São os referenciais em que as leis físicas adquirem sua aparência, né, mais simples possível. Por exemplo, se eu lanço um objeto, ele vai permanecer sempre andando em linha reta com a mesma velocidade. Ele não vai mudar de velocidade, não vai desviar, vai permanecer igual. Num referencial não inercial, aí pode acontecer alguma coisa como, por exemplo, eu pego esse fone de ouvido aqui, eu largo, ele não fica parado no ar, ele cai. Significa que nós não estamos num referencial inercial. Existe gravidade aqui que causa uma aceleração, né? No referencial inercial, se eu largo alguma coisa, ela fica onde está, a não ser que uma força conhecida, né, uma força real atue ali. Pois bem, quando a gente considera estudar as coisas do referencial da Terra, tudo que acontece no universo fica muito complicado. O universo está girando em torno da Terra? Está, mas nesse referencial fica tudo muito complicado. Aplicar as leis da física para entender as coisas é difícil. Quando a gente considera um referencial inercial, que contém ali o sistema solar, a galáxia e outras coisas, aí as coisas ficam simples. E aí, nesse referencial, não é o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra gira em torno do Sol. Então, quando eu vou falar quem gira em torno de quem, ou quem se move, quem está parado, isso depende do referencial. Dizer que o Sol gira em torno da Terra não é errado. Isso é correto no referencial da superfície da Terra. Dizer, o Sol está agora com uma altura, com uma declinação tal e um azimuth tal, sei lá, coisas desse tipo. Assim, a gente usa palavras desse tipo na astronomia e nós usamos isso dizendo em que posição do céu da Terra, está algum objeto. Né? Você está percorrendo uma trajetória, essa aqui é a trajetória do Sol, por exemplo. A trajetória do Sol do ponto de vista assim do que a gente enxerga na Terra, né, que a gente chama de abóbada celeste, né, ou esfera celeste, nós chamamos em astronomia. A esfera celeste é uma espécie é uma superfície esférica imaginária onde nós projetamos as imagens de todos os astros, né, e nós consideramos o movimento, por exemplo, dos planetas, do Sol, em cima dessa esfera celeste. Nós até Inclusive, explicamos. A trajetória que o Sol percorre ao longo do ano nessa esfera celeste, nós chamamos de eclíptica. E aí, do ponto de vista... Isso aí, né, Eduardo, naquela live sobre Órion, a confusão que se faz, né, entre constelações e aí no caso a nebulosa, né? Porque constelações estão nesse plano imaginário aí, nessa esfera imaginária, né, projetadas ali. Só que quando se leva em consideração a realidade, as estrelas estão muito distantes em profundidade, né? Eduardo, só para deixar aqui uma questão mais bem clara,
Isso equivaleria a dizer, por exemplo, que os astrônomos estão errados porque eles se referem ao pôr do Sol, e todo mundo sabe que o Sol não se põe em coisa nenhuma, é a Terra que gira. Dá para a gente comparar com essa questão aí? Porque, veja, se o autor de Josué estava errado naquele tempo, ao ter dito que o Sol se movimentou ou parou, isso quer dizer que os astrônomos de hoje, no século XXI, com todo o conhecimento que eles têm, também estão errados, porque dizem que o Sol se põe? É mais ou menos isso? Exatamente, a mesma coisa. Nós estamos falando de referenciais diferentes. Então, no referencial da Terra, da superfície da Terra, nós realmente podemos dizer que os astros estão se movendo, que o Sol está girando em torno da Terra, que o Sol está se pondo, o Sol está nascendo. O Sol em si não nasce, né? Nós é que passamos a enxergá-lo por causa da nossa posição da nossa parte da Terra em relação a ele. Mas não precisamos usar essa linguagem, todo mundo sabe disso. Quando nós falamos de pôr do Sol, nascer do Sol, nós estamos falando do referencial da superfície da Terra. Mesma coisa que é usado lá tanto na história de Acás, quanto na história de Josué, do dia longo, né? É a mesma linguagem. Nós estamos falando ali do ponto de vista do referencial que está parado em relação à superfície da Terra. Então, esse não é um referencial inercial, não é o nosso referencial inercial preferido para muitas coisas, mas é um bom referencial quando nós queremos falar de coisas humanas que estão acontecendo aqui na Terra, né? Eu não preciso dizer assim, olha, esse carro aqui, isso aí, ele está parado ali na linha do Equador. E aí ele está se movendo a 1.660 km por hora. Não preciso dizer isso. Eu digo ele está parado porque fica implícito que eu estou usando o referencial da superfície da Terra, né? Então, se o carro está parado em relação à superfície da Terra, ele está parado. Se o Sol está em movimento em relação à superfície da Terra, ele está em movimento no referencial que nós usamos assim intuitivamente no dia a dia. Não existe nada errado com isso. Muito bom, muito bom. Então, quer dizer, Josué não cometeu nenhum erro, né? O autor lá não cometeu nenhum erro. Na verdade, ele estava descrevendo o fenômeno da perspectiva dele mesmo ali. Eu tenho uma palestra que eu gosto muito de ministrar, que é a palestra Antecipações Científicas na Bíblia. Ela está baseada no capítulo 7 do meu livro, acho que é o 7, não lembro agora, mas do meu livro A História da Vida. E, de fato, a Bíblia não é um livro de ciência propriamente dita, né? Em termos assim mais estritos, né? Ela tem outros propósitos, enfim. Mas quando ela trata de temas científicos, ainda que de forma um tanto tangencial às vezes, é impressionante perceber como ela acerta em cheio. Mesmo que o autor não tivesse condições sequer de imaginar o que estava escrevendo ali. Por exemplo, eu gosto de citar quando Deus ele faz ali o pacto, né, com Abraão e estabelece a circuncisão como sinal externo dessa aliança, desse pacto. Ele fala assim para Abraão: Abraão, circuncide os meninos no 8º dia. Abraão poderia até questionar isso, né? Mas, Senhor, por que não fazemos isso quando nasce já, né? Já está chorando ali o bebê, já faz a incisão ali, o corte e tal. Lembre-se de que não havia anestesia, né? E às vezes a faca era até uma pedra afiada ou coisa parecida. Então era algo meio traumático mesmo, né? Esperar 8 dias, Senhor, por quê? Mas Abraão confiava tanto no Deus que o havia chamado, era tão amigo de Deus que ele confiava mesmo. Tá bom, se é o 8º dia eu aceito, eu creio. Se o senhor está dizendo, eu vou seguir, né? E eu costumo até comparar com a atitude de alguns que são rebeldes em dizer assim, mas por que tem que ser o sábado? Não pode ser outro dia? Bom, se eu for como Abraão, eu vou guardar o sábado, está na Bíblia. Está muito claro ali. Por que tem que ser dessa forma a configuração matrimonial, o casamento? Ora, se eu sou amigo de Deus, eu confio na palavra, está escrito ali. Por que eu não posso comer esse tipo de coisa, ou não posso ir a tais ambientes, frequentar certas coisas, assistir certos conteúdos? E se eu sou amigo de Deus, eu obedeço. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Enfim, muito tempo depois da época de Abraão, descobriu-se que uma substância chamada protrombina, entre o 2º e o 5º dias de vida de um bebezinho ali, ela está em níveis baixos e ela participa do processo de coagulação. No 8º dia, e isso eu pesquisei em várias fontes e inclusive enfermeiros confirmaram, né, o mal dos 5 dias, no 8º dia ela se eleva a 110%, depois estabiliza no 9º dia para frente ali mais ou menos em 100%. Ou seja, o 8º dia é o melhor dia para que se faça uma cirurgia sem os recursos da medicina moderna do ponto de vista da coagulação. Só que Deus não tinha como explicar isso para Abraão. Ele não tinha condições de entender, né? Não tinha base para entender o que Deus poderia explicar para ele.
ele aceitou como realidade. E há outros casos tantos, né? O peso do ar também, que é mencionado na Bíblia. O barômetro só foi inventado nos anos 1600 por Torricelli, mas já estava lá alguma coisa, uma referência, alguma coisa como sendo o peso do ar. A quarentena, e tantas outras coisas, né? Fantásticas. A Terra flutuando no espaço, como está em Jó. Está lá, suspende a Terra sobre o nada. Então, são revelações que só podem ter provindo de uma fonte externa, um outro referencial, né? E o autor registrou aquilo mesmo que não tivesse entendido plenamente. Por isso, e por muito mais coisas, para mim, toda a Escritura é inspirada por Deus e é a mensagem infalível desse Deus. Eduardo, para a gente encerrar o vídeo, nós já falamos sobre isso em outros vídeos, né? Sobre uma possibilidade do que teria acontecido ali, então, já que realmente não foi o Sol que parou, é apenas uma questão de referencial e de narrador, ponto de vista do narrador, o que pode ter acontecido então, para que aquele fenômeno pudesse ter sido observado? Você explicou isso já, e eu acho fantástica essa possibilidade, né? Eu queria que você tentasse agora, então, resumir essa possibilidade de entendimento do que aconteceu naquele dia. Quando a gente lê o texto bíblico e entende ali que o Sol parou no céu, então, eu mencionei, isso é real, né? Se refere ao sistema de referência da superfície da Terra, como fica esse fenômeno num sistema inercial, né? Um sistema inercial que está acontecendo que o Sol está lá no centro do sistema solar e a Terra está girando em torno de si mesma, enquanto gira em torno do Sol também. Esse movimento da Terra em torno de si mesma é que dá o período do dia e noite, né? Esse ciclo dia e noite. O que teria acontecido, então, para que o Sol parasse no céu em relação ao sistema da Terra, seria que a Terra parasse de girar em torno de si mesma, quando vista do ponto de vista de um sistema inercial, né? Mas aí a gente pensa, ok, mas a Terra gira muito rápido. Quer dizer, do ponto de vista de quem está olhando de fora, é um movimento muito, muito lento, né? Demora um dia para dar uma volta. Então, é muito, muito lento. Do ponto de vista de criaturas microscópicas, como os humanos, que vivem ali na superfície daquela bolinha, a velocidade parece altíssima, né? Ali na linha do Equador, a velocidade é mais de 1.600 km por hora. Ela vai diminuindo, né, à medida que a gente se aproxima do polo. Lá no polo é zero, né? A gente fica só girando, dando uma volta por dia. Mas no Equador ela é muito, muito alta. Então, imagina parar de repente, frear de repente essa rotação da Terra, né? O que aconteceria? Um desastre assim de proporções monstruosas, né? Talvez oceanos sendo lançado para o espaço, continentes se desfazendo, né? O tipo de catástrofe é inimaginável, né? Então a gente, para calcular as consequências, a gente teria que calcular exatamente qual é a taxa de desaceleração ali, mas parar de repente seria um desastre, né? Ou, pelo menos, é o que parece à primeira vista. Então, já vi pessoas argumentando dessa forma. Então, não pode ser porque tem esse problema, né, da frenagem rápida. Mas, na verdade, a questão é o seguinte: quando a gente está levando em conta o freio de um carro, por exemplo, em funcionamento, né? O carro está andando muito rápido, de repente o motorista dá uma freada brusca. O que acontece? As pessoas que estão dentro do carro são jogadas para frente. Então, se não está com cinto de segurança, pode até bater no banco da frente, então a pessoa que está na frente pode bater no retrovisor ali. É perigoso. Quando o carro bate, então, a coisa pode ser tão séria que leva à morte, né? Até a destruição do carro. É isso que a gente tem de exemplo de freamento rápido. Então, a gente vê que isso é desastre. Agora, imagine o seguinte: se ao invés de frear o carro sobe numa rampa até ficar na vertical. O que vai acontecer ali? O motorista não precisa tocar no freio. O carro vai diminuir a velocidade naturalmente. E as pessoas que estão dentro do carro não vão ser jogadas para frente. Não vai acontecer nenhum desastre. Se a gente estivesse num planeta com uma gravidade muito maior,
Essa freada poderia ser muito rápida também. O carro começa a subir e é freado imediatamente. Pode demorar muito pouco tempo para parar, né? E as pessoas continuam não sentindo. Isso não causaria acidente nenhum. Qual é a diferença aqui? Ou notem, quando um carro está andando rápido e bate, o carro para, as pessoas dentro do carro não. Eles continuam. Na verdade, uma parte do carro para e outra parte continua avançando, então o carro vai amassando. A parte da frente já parou, a parte de trás ainda continua, né? A parte do meio ali está sendo freada também, e digamos assim, energia cinética que o carro tem vai sendo transformada em energia de deformação ali, né? Energia potencial ali dos destroços das ferragens, né? E as pessoas também vão ser jogadas violentamente para frente. Na verdade, elas não são jogadas violentamente para frente. Isso é o que parece do ponto de vista do referencial do carro. A tendência é simplesmente as pessoas continuarem na mesma velocidade que estava antes e alguma coisa está freando elas. Para freá-las, precisa transferir uma quantidade grande de movimento para elas, né? Um movimento no sentido contrário. Transferência de quantidade de movimento por unidade de tempo é o que a gente chama de força. Então, vai atuar uma força muito grande sobre essas pessoas durante o tempo. Atuar uma força grande atuar sobre a pessoa não é problema. O problema é quando atua uma força grande sobre uma parte da pessoa e sobre outra não. Digamos que está atuando uma força muito grande sobre o meu nariz e não sobre a minha cabeça. O que vai acontecer? Meu nariz vai quebrar, né? Agora, se tiver alguma influência puxando todas as moléculas do meu corpo, todos os meus átomos, puxando junto para o mesmo lado, eu não vou sofrer nada, eu não vou nem sentir. O que a gente sente, então, são essas deformações causadas por forças diferentes aplicadas em diferentes partes do corpo, né? Mesma coisa o carro, né? Em relação às pessoas, em relação às suas partes. Se ele for freado por um campo gravitacional, nada acontece. Por quê? Porque o campo gravitacional atua com a mesma aceleração em cada ponto do carro. Então, toda a influência é distribuída, todas as forças, vamos dizer assim, são distribuídas de tal maneira que o carro mantém a sua integridade, uma parte não é puxada mais do que a outra. Então, nesse caso, ninguém sente a freada. Ela simplesmente funciona de maneira sutil. Ok, mas aqui nós estamos falando de alguma coisa andando em linha reta. No caso da Terra, nós temos um giro, né? Então, a força gravitacional, ela é radial, ela puxa para o centro da Terra, não em direção ao movimento da Terra, né? Uma força gravitacional poderia explicar isso? Na verdade, sim. É que a gravidade não é bem uma força, né? A gravidade é uma influência que funciona da seguinte maneira. Todos os objetos tendem a andar em linha reta, certo? Agora, isso no espaço plano, né? O que é o espaço plano? É um espaço que não tem deformações, a gente consegue medir, por exemplo, calculo a soma dos ângulos internos de um triângulo, dá 180. Agora, imagina assim, que existisse um espaço que pudesse ter deformações de tal maneira que uma casa, por exemplo, pudesse ter um pouquinho mais de espaço por dentro do que ela tem por fora. Isso pode parecer absurdo, mas não é. Isso acontece de fato, né? O espaço se deforma. A presença de energia, de coisas com energia, distorce o espaço. Causa um fenômeno que nós chamamos de curvatura. Essa curvatura faz com que objetos andando em linha reta se desviem, porque eles vão passar por partes curvas do espaço, se desviem. Então, aqui é melhor um conceito que a gente chama de geodésica, ao invés de linha reta. Geodésica seria a linha mais reta possível num determinado espaço curvo. Por exemplo, em cima de uma superfície esférica, um objeto tentando andar em linha reta, ele vai andar num grande círculo, né? No círculo máximo ali. Isso é o conceito que os pilotos adotam para fazer seus planos de voo, né? Exatamente. Qual é a linha mais curta, por exemplo, que eu tenho ali entre Londres e Paris, né? Fazer um voo. Não vai ser uma reta, né? É. Uma geodésica. Exatamente. Então, se a gente coloca aquele plano de aquele disco que os terraplanistas acham que é real, né, para a Terra ali, e vai traçar a linha mais curta entre os pontos, não vai dar certo por ali.
só quando é radial. Quando for qualquer outra direção vai ficar errado. Não bate com os números que a gente tem quando mede as coisas. Bom, mas voltando então à questão da gravidade. Todas as coisas tendem a andar em linha reta nas 4 dimensões, né? Que são 3 de espaço, uma de tempo. Então, as coisas tendem a andar em linha reta, mas quando o espaço-tempo tem curvaturas, vai andar nessas geodésicas, né? A linha reta é um tipo especial de geodésica, né? Porque são as geodésicas do plano. Mas então, no espaço-tempo curvo, as coisas vão andar em geodésicas. Como existe aqui uma superfície da Terra atrapalhando, né, da gente andar em geodésica à medida que a gente vai para o futuro, a gente sente como se tivesse uma força nos empurrando a gente contra a nossa tendência natural, que é ir para o centro da Terra. Então, existe a força assim do chão resistindo a esse movimento natural de ir para o centro, né? Ok, mas a gravidade é mais que isso. Ou melhor, as curvaturas que acontecem no espaço podem ir além disso. Por exemplo, objetos com massa muito grande, com um giro muito rápido, eles tendem a causar uma espécie de arrastão no espaço. As próprias equações ali que descrevem a curvatura do espaço mostram isso. Imagine que tivesse um objeto parado, se fosse possível, né? Parado em relação ao objeto que gira, ele tenderia a começar a girar também ao redor do centro, né? Isso é um efeito de arrastão da gravidade. Então, isso é uma espécie de campo gravitacional circular. Ele induz o movimento, né, circular ao redor do centro. Dado que existe essa possibilidade, né, de arrastar um objeto para fazer com que ele gire em torno de outro, existe também a contrária, né, que faz com que induz um objeto a parar de girar em torno de outro. Então, seriam campos inerciais. Por que inerciais? Campos inerciais são influências, vamos dizer, que usam o efeito da inércia. A inércia é a tendência de manter sempre o mesmo movimento. Que em 4 dimensões, espaço e tempo, se traduz na tendência de andar em linha reta no espaço-tempo, né? Que na verdade não é bem linha reta, são as geodésicas, né? Então, é linha reta se o tempo não tiver nenhuma curvatura, o espaço e o tempo não tiver nenhuma curvatura. Então existe esse tipo de mecanismo criado pelas leis físicas conhecidas, né? Então, na hora de responder a oração de Josué, Deus teria várias opções. Uma, ele poderia frear a terra de um jeito catastrófico, ou ele poderia usar um desses campos inerciais rotativos para frear a terra de uma maneira que ninguém ia sentir nada. Não teria nenhum efeito, a não ser fazer a terra realmente parar de girar, né? Claro que esse campo teria que ser muito bem calibrado, né? Mas Deus pode fazer isso. Então, existe uma maneira fisicamente viável de fazer com que a Terra parasse de girar ou até girasse ao contrário por um tempo e depois retomar seu movimento normal sem causar catástrofes, né? Então, é fisicamente possível. Muito bom. Então, fica claro aqui que não precisamos ir para um extremo nem para outro, né? Não precisamos abraçar a inerrância tentando provar coisas que não precisam ser provadas dessa forma. Também não precisamos, nem devemos, ir para o lado do liberalismo teológico, né? Da alta crítica, caracterizando o texto como errado, porque não seria possível. É possível. Basta, como nós começamos dizendo, conhecer um pouco da boa ciência e também uma teologia adequada, que parte do pressuposto de que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, é a palavra infalível de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a perceber que realmente aquilo que nós cremos, né, que está no Nisto Cremos, no Tratado de Teologia, é assim mesmo, a Bíblia é infalível, a sua mensagem é infalível. E cuidado com essas pessoas que vão para esses extremos ou para outros, porque muitas vezes a motivação por trás dessas ideias é bem outra, ok? Eduardo, muito obrigado aí por mais essa participação sua aqui no canal. Que Deus continue abençoando sua família e o seu trabalho, a sua atuação na causa criacionista. E obrigado a você também que acompanhou esse nosso vídeo aqui. Espero que seja útil e ajude você a se firmar ainda mais na palavra, a crer nela,
a alinhar sua vida com as verdades que estão ali expressas, tá bem? Um grande abraço para você, Deus abençoe sua vida e também a sua família.